Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e hoje eu trouxe para vocês uma lista de 20 livros que vocês podem ler em um dia. Bom, esses livros que eu trouxe para vocês são livros para quem tá querendo aquela coisa fácil de ler, gostosa, que você consegue ler num dia tranquilo. Tem alguns livros aqui que são um pouquinho mais difíceis de ler, mas ainda assim são livros super curtos, livros que vocês realmente podem ler em um dia. Não se preocupem, eu não trouxe aqueles livros de 300, 400 páginas só porque eu li em um dia, por exemplo. Às vezes a gente acaba vendo isso, né, nas book redes, livros de 300, 400 páginas, porque a pessoa leu num dia, acho que todo mundo consegue ler. Acho que todo leitor conhece alguém que já leu um livro de 500 páginas num dia, e se você não conheceu, provavelmente você é esse leitor. E eu já li livros desse tamanho também num dia, mas definitivamente esses não são os livros que eu trouxe pra vocês. São livros que realmente você consegue ler num dia que você tá mais tranquilo, num dia que você quer avançar na sua meta de leitura, até porque a gente tá chegando no fim do ano e as metas estão batendo na nossa porta. Então, esses são livros que vocês podem ajudar aí a aumentar essa meta. Então, antes de eu mostrar pra vocês quais que foram os 20 livros que eu selecionei pra mostrar, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O conteúdo aqui do canal é basicamente focado em resenhas, mas às vezes eu tento trazer essas coisas um pouquinho mais diferentes para vocês. Já deixa um like para ajudar no engajamento do vídeo. E caso você queira adquirir estes livros que eu vou mostrar ou qualquer outro, aqui na descrição tem o link da Amazon. Então, cheio de enrolação, vamos começar a falar sobre esses livros. O primeiro que eu separei para vocês foi um dos livros que eu li até que recentemente, que é um livro que está sempre em promoção na Amazon, que é Uma Casa no Fundo do Lago. Esse livro que vai trazer pra gente uma história um pouco de suspense, vai trazer um mistério, ele tem um final aberto. Ele é um livro bem curtinho, de 160 páginas. Ele é naquele formato um pouco menor, o que também ajuda. E a diagramação dele é super tranquila. Ele é um livro que tem muitos capítulos, ou seja, os capítulos deles também são bem curtinhos, o que também ajuda na leitura dessa história. E ela é uma leitura que você fica curioso pra saber o que acontece. Eu não gostei tanto assim do final da história, mas já vi pessoas que gostaram bastante desse livro. Então, eu acho que esse é um bom livro pra você que quer ler um suspense em um dia. Outro livro que eu não poderia deixar de colocar nessa lista, porque é um dos meus livros favoritos da vida. E é um livro que sim, você consegue ler tranquilamente num dia, que é uma das histórias clássicas infantis, que é O Mágico de Oz. Esse livro, pra quem não conhece, ele tem a história da Dorothy, que por causa de um ciclone vai parar na Terra de Oz. Lá ela vai encontrar o Homem de Lata, que não tem coração, o Leão Covarde e o Espantalho, que não tem um cérebro, mas que quer muito ter. É uma história muito gostosa de ler. Ele é um livrinho curtinho. Essa edição aqui é da Zahar, e ele é um livrinho muito gostoso de ler. A diagramação é dessa forma. Ele é um livro que tem 220 páginas, mas ainda assim, pela diagramação ser tão boa, o livro é tão pequenininho que nem parece que tem esse número de páginas. O livro ele vai ter também algumas ilustrações, o que ajuda. Aqui no canal a gente tem o unboxing e eu mostro em detalhes para vocês uma outra edição do Mágico de Oz, que é essa edição aqui, da Dark Side. É uma edição belíssima, eu não vou mostrar muito pra vocês porque tem vídeo aqui no canal, mas ela tem várias outras ilustrações. E, como eu disse, é um livro que você consegue fácil ler em um dia. Continuando no mundo de O Mágico de Oz, nós temos as outras histórias do Mágico de Oz. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, é que dentro do mundo de Oz existem várias outras histórias criadas pelo autor. Eu tenho aqui duas histórias que também são desse mesmo mundo. Os protagonistas são diferentes, alguns aparecem nas outras histórias, mas são livros também, ó, super curtinhos. Cada livro não chega a ter 200 páginas. Esse aqui tem 160, esse aqui tem 140 páginas. E são livros que seguem o mesmo fluxo narrativo que O Mágico de Oz. É uma história super fácil, super tranquila, super gostosa de ler. E pra quem gosta de O Mágico de Oz, mas não sabe que existem essas outras histórias, é bem interessante. Eu tenho 2 aqui, mas se eu não me engano, as outras histórias de Oz são cerca de 13 livros. É bastante coisa. E estão sendo todos publicados pela Príncipes. Não sei se é assim exatamente que fala o nome dessa editora, mas eles estão publicando nessas edições aqui que são bem bonitinhas e são bem baratinhas na Amazon, sempre estão em promoção. Outro livro que é um clássico e que eu não poderia deixar de colocar pra vocês é O Pequeno Príncipe.
Esse livro que eu acho que grande parte dos leitores já leu, mas se você não leu, eu acho que vale a pena. Ele é um livro que já é considerado um clássico. Ele não chega a ter 100 páginas e a diagramação dele é bem gostosa, sempre tem desenhos e as letras são bem grandes. Apesar da folha ser branca, é uma leitura bem fácil, bem tranquila de ler. E apesar de ser considerado um livro infantil, ele traz várias mensagens bem interessantes. Passando por uma história que teve um hype muito grande há uns anos atrás aqui no YouTube, meio que deu uma voltada aí no começo desse ano, foi Mentirosos. Esse livro, a minha edição está bem velhinha, porque tá bem destruidinha, tadinha. É uma edição que esse livro eu li quando teve o primeiro hype. É um livro de 2014 e ele é um livro que ele também vai trazer um suspense. Essa capa é horrível pra iluminação, mas enfim. Ele vai trazer um suspense, ele é um livro que vai trazer um plot twist muito interessante. E como eu disse, é um livro que ele é bem hypado. E é uma diagramação super tranquila de se ler. Ele é um livro um pouquinho maior, ele é um livro de 270 páginas, mas ainda assim é uma leitura bem tranquila que se você tem aí um sábado livre, um fim de semana livre, é um livro que você consegue ler de boa. Mais um livro que segue nesse mesmo esquema é Legend, esse que é uma trilogia de distopia. Também é outro desses que há um tempo atrás eu ouvi falarem muito bem, mas faz vários anos que ele tá sumido aí. Esse livro ele tem uma diagramação um pouquinho pior do que o anterior, mas ainda assim é um livro que, se num dia você não consegue, num fim de semana, é super tranquilo. Ele também tem 200 e poucas páginas. Ele é um pouco mais jovem aqui do que, por exemplo, Jogos Vorazes, mas ele é uma distopia que surgiu bem nessa época onde distopias estavam sendo super bem faladas. E esse daqui é uma boa dica de um livro super curtinho, super fácil e que geralmente prende atenção muito fácil. Os próximos 2 livros que eu trouxe pra vocês são livros que são maiores, tá? Mas vocês vão entender por que eu tô falando que dá pra ler em um dia. Que são histórias em quadrinhos. Esse primeiro que eu trouxe pra vocês é Lore Olympus. Essa que foi acho que a última HQ que eu li. E, gente, que coisa mais linda. Ele é um livro que ele é grandinho, mas as páginas dele são bem grossas. E só essas ilustrações, gente, fazem valer a pena, tá? E esse é um livro que você consegue ler em um dia. Eu não li em um dia porque eu queria aproveitar mais a história. Mas ainda assim, é uma leitura super fácil, super tranquila e muito gostosa, que você vai querer devorar. Outro livro que segue esse mesmo caminho é Repeteco. Também é uma história em quadrinhos. E também é toda colorida. Ela é muito, muito bonita. A mensagem que esse livro tem é muito legal mesmo. Se você está querendo uma HQ que realmente traz uma mensagem muito interessante por trás, que ainda assim é bonito, divertido e gostoso e fácil e rápido de ler, esse daqui é perfeito. Repeteco traz uma mensagem muito, muito bonita. Eu já li esse livro umas 3 vezes, porque é muito legal, e sempre que eu tenho vontade de ler uma coisa desse tipo, eu volto pra esse livro, porque é um livrinho muito conforto pra mim. E também tem várias outras histórias em quadrinhos que também são super tranquilas de serem lidas em um dia, como, por exemplo, Frances, da Darkseid. É uma história em quadrinhos que eu li há um tempo atrás e eu sou apaixonada por ela, apesar de não ter ela física. E outra também é Mordida, que foi um livro aí que fez grande sucesso quando ele foi lançado, se eu não me engano, no ano passado. E ele é muito, muito bonito. É a história de uma vampira e um lobisomem que vão se apaixonar. E é muito divertido e muito legal. Agora, se você quer um livro que é pra dar uma choradinha, mas, como eu disse, ainda assim, você não quer utilizar horas e horas e horas e dias lendo, um livro que foi recomendação aqui do BookTube, que eu acabei lendo e eu gostei bastante, é Estamos Bem. É um livro que é feito pra você ficar com o coraçãozinho na mão, pra você chorar, mas ainda assim é um livro fácil, que você se apega aos personagens muito, muito tranquilo. É um livro que vai falar sobre depressão, sobre solidão, sobre ansiedade, e é um livro muito bonito e que ainda assim é super fácil de ler, e você lê em um dia. Quem disse que você não pode ler livros clássicos antigos em um dia? Vou falar que essa pessoa está mentindo. É porque eu trouxe um aqui que eu li em um dia e é super tranquilo de ler, que é Carmilla. Esse livro que eu fiz um unboxing pra vocês da Black Friday do ano passado, que foi quando eu comprei essa história. É um livro curtinho. Aqui a gente vai ter a história da Carmilla, que é uma das primeiras vampiras escritas. Veio antes até do Drácula. Esse livro ele tem 170 páginas, mas a história de Carmilla termina antes, porque nós temos um outro conto junto. A história de Carmilla em si termina na página 122. É um livro de 1800 e pouco,
e que você consegue ler super rápido, super tranquilo, e é muito interessante de ver a primeira vampira mulher escrita na história. E nós também temos outros tipos de livros que são fáceis de ler, que são livros de poesias. Nós temos livros um pouco mais contemporâneos, que se encaixam perfeitamente nessa lista, como O que o Sol Faz com as Flores, e também alguns um pouco mais jovens, como A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro, A Voz da Sereia Volta nesse livro, e nós temos também livros um pouco mais clássicos, mas que você consegue sim ler em um dia só. O primeiro que eu trouxe para vocês é O Vento da Noite, da Emily Brontë. Aqui nós temos um compilado de poemas e poesias que a Emily escreveu ao longo da vida dela. Ele não foi tão bem aceito aqui no Brasil, pelo que eu percebi, porque eu vi as pessoas falando que a tradução não foi tão boa assim. Mas, ainda assim, é uma recomendação interessante se você quer conhecer alguma coisa da Emily Brontë que não seja o Morro dos Ventos Vivantes. E além desse livro, eu trouxe para vocês 3 livros do Carlos Drummond de Andrade, que são livros curtos e que você consegue ler em um dia. O primeiro que eu separei para vocês é Sentimento do Mundo, que é um livro super rápido, é um livro que não chega a ter 100 páginas. E é muito interessante, foi o primeiro livro que eu li do autor, e eu gostei muito. O segundo, seguindo nessa mesma pegada, ele é um pouquinho mais longo, mas ele tem 120 páginas, é alguma poesia. Essa é a nova edição, publicada pela Record. Tem um unboxing aqui do canal também pra vocês. Ele também é um livro super fininho, super curtinho, super tranquilo de ler. E o terceiro que eu trouxe, também dessa mesma edição, é Claro Enigma. Esse é o maior dos 3. Ele tem 150 páginas, mas, como eu disse, são poemas e poesias super tranquilos. Você lê muito rápido. Algumas a gente fica às vezes meio boiando, mas ainda assim é bem interessante de ler. Minhas 2 últimas recomendações para vocês é um livro de ficção científica que se chama É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Ele é um livro de 190 páginas que eu li no final do ano passado e que se tornou simplesmente um dos meus livros favoritos do ano. Ele é um livro que geralmente divide muito opiniões, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam esse livro. Ele é um livro que ele vai ser escrito de uma forma muito diferente. A gente vai ter uma construção de um mundo muito diferente, que não vai explicar todas as coisas pra gente, mas que é muito, muito interessante. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, eu falo mais no meu vídeo de melhores do ano, onde esse livro aparece. E a minha última recomendação, que apesar de não ser o maior livro, eu acho que é o livro mais complexo de ler em um dia só. Mas ainda assim, é possível. E eu estou falando de Inferno, de Dante. Esse livro, eu acho que sim, é interessante ler com um pouco mais de tempo, mas ainda assim é um livro que se lê em um dia. Eu li esse livro em um dia, mas depois eu fui procurar estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse mundo. Mas a leitura em si dele não durou mais do que um dia pra mim. Ele é um livro que ele é escrito inteiro em prosa. Eu admito que eu preferiria ler essa história em alguma edição comentada. Eu acho que é um pouco mais fácil de entender tudo que o autor está tentando trazer. Afinal de contas, ele é um livro do século XIV, então é interessante você ter um pouco mais de base para ler essa história. Mas, além, como eu disse, a leitura em si dele, realmente você consegue fazer num dia tranquilamente. E basicamente eram essas recomendações que eu tinha para vocês. Me conta aqui nos comentários que livro que você leu em um dia, que é sempre bom ter recomendações desse tipo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um beijo e até o próximo vídeo!